Amém? Vamos agora para a palavra do Senhor? Glória a Deus por isso, tá? Em João capítulo 4. Vamos falar sobre adoração, tá? João capítulo 4, no versículo 19 até o 26, tá? João 4, 19, versículo 19 até o 26. Aleluia. Glória a Deus. E diz a palavra do Senhor. Disse a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizei que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. E disse Jesus: mulher, crê que a hora vem e que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai? Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que adoram o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Para ele vier, nos anunciará tudo. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Disse Jesus: eu sou, e eu que falo contigo. Só até aqui. Glória a Deus por essa palavra, porque Jesus vai falar sobre a verdadeira adoração. Quando a gente vai olhar para Jerusalém, né, e Samaria, os samaritanos criam, né, eles acreditavam que em Samaria ali havia o verdadeiro templo de adoração. E Jesus, né, olhando aqui para a samaritana, entende, né, o que ela está tentando dialogar com ele. A samaritana não está só dando uma água para ele, mas está recebendo de Cristo a água dos céus. E nessa conversa tão particular e tão profunda, está também na nossa alma hoje, aonde devemos adorar, né? Aonde devemos estar. A Bíblia vai dizer que ela está indagando, dizendo que em Samaria deveria ter o verdadeiro templo, uma sinagoga, vamos colocar assim, para adoração. Aí ela diz: devemos adorar aqui ou devemos adorar em Jerusalém? Qual templo o Senhor diz para mim estar? Porque eu também estou confusa. Que muitas das vezes se torna confusão no mundo essas questões, né? De adoração. Qual igreja devo ir? Qual lugar devo estar? Amém? Aí Jesus ele vai contrariar todas as palavras e quebrar, né? Todo o pensamento humano aqui através da adoração. Jesus ele vai dizer que a verdadeira adoração vem dos judeus. Ele dá um ponto final. Porque muitas das vezes a gente quer indagar como devemos adorar e queremos adorar da nossa forma. E Jesus ele está trazendo uma adoração fiel através de quê? Do Espírito de Deus. E em verdade ele vai dizer. Então, quando Jesus vai trazendo aqui no versículo 21, né, Jesus vai dizer: mulher, crê que a hora vem. Então, o Senhor está quebrando todo o olhar humano para um templo físico e trazendo a adoração para um templo espiritual agora. Então, quando ele vai trazer isso, me veio ao coração, o Senhor começava a falar ao meu coração da construção do templo em Jerusalém. Está todo mundo esperando um templo físico para uma verdadeira adoração, né? Eles acham que o meu Messias vai descer naquele lugar. Mas Jesus ele está quebrando, né, esse lado humano e dizendo assim, ó, ele vai dizer aqui: mulher, crê que a hora vem e que que nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis o Pai. Ele está dizendo: abrireis
o templo espiritual, quando ele diz, né, através da palavra do Senhor, que quando ele morre na cruz do Calvário, o véu do templo se rasga. E quando a gente, em qualquer lugar que você tiver, você o chama e adora em espírito e em verdade. Então, Jesus, ele vai agora aprofundar essa adoração. Ele está dizendo para ela: eu vim, eu cheguei. A verdadeira adoração está em mim. Em mim. Então, todas as vezes que você entra no templo e você não adora Jesus verdadeiramente, você está adorando o quê? O templo. O ato na cruz, quando você não recebe o perdão de Deus, não quer se esforçar em melhorar com Ele, você não está adorando a Ele. Então, a verdadeira adoração não está em quatro paredes que Jesus está falando. A adoração está no nome dele, pela graça dele e o poder dele. Pelo sangue derramado e a maldade sobre o corpo dele. A verdadeira adoração está quando fechamos os olhos em espírito e em verdade. E quando ele vai trazer a verdade, tirando de nós toda mentira, todo engano. Às vezes só fechamos os olhos, mas não estamos em espírito. Por isso é necessário que quando a gente está no culto, a gente não se importe com o irmão que está do lado ou pelas coisas que, né, nos atrai dentro do templo. Mas nós temos que estar ligado, totalmente interligado com o nosso Messias. Então Jesus vai olhar para ela e diz: a hora chegou, eu vim, e a verdadeira adoração está em mim. Não podemos adorar, seja a pastora Vânia, pastor Eduardo, não. Temos que adorar a Deus. Não podemos estar aqui, né, no meio do culto, com o pensamento, o que eu tenho para fazer? Não, adore em espírito e em verdade. A Bíblia vai dizer aqui, ó, vós adorai, olha o que ele vai dizer no versículo 22, vós adorais o que não sabeis. Sabe, aquela mulher, ela estava questionando o lugar que ela iria a partir daquele momento. Mas Jesus está olhando para ela, você ainda não sabe nada, samaritana. Você não sabe nada. Eu estou aqui para te ensinar. Jesus, ele quer filhos e servos que são obedientes a ouvir em primeiro lugar. A ouvir. Precioso é o homem ou a mulher que ouve. Ouve, irmão, a voz de Deus. Ouve o que ele quer de você. Obedeça a Deus. Aquela mulher está ouvindo o que Jesus está falando. E pode ter certeza que a samaritana vai obedecê-lo. Porque ela não está ouvindo de ouvido só, ela está ouvindo dentro do coração dela. As palavras do Senhor estão entrando e fazendo coisas novas dentro da alma dela. Se não houve transformação dentro do teu coração, irmão, não vai haver transformação por fora da tua vida, do teu corpo, da tua mente, da tua casa. Tem que entrar primeiro no seu coração e houver transformação aqui dentro, irmão. É de dentro para fora a obra do Senhor. A samaritana, ela está ouvindo o que ele está dizendo e ele continua dizendo, versículo 23, mas a hora vem, agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Irmão, quando eu olho para essa palavra, eu vejo Deus procurando por uma igreja que não só quer viver dentro de um templo, mas uma igreja que não se importa com as paredes físicas, mas se importa com a obra redentora de Cristo Jesus, que é salvar, santificar, restaurar, amar, ter misericórdia, ter bondade, mansidão, domínio próprio. Tudo isso está no Messias. Então, quando a palavra de Deus vem falando isso, né, que o Senhor vai dizer isso para ela, que o Pai, ele está dizendo, meu Pai procura atrás dessa forma.
Então, será que quantas pessoas o Pai encontrou em meio a essa adoração? São poucas, irmão. O Pai não encontrou, porque todos que entravam, muitas das vezes, no templo, era por uma adoração a si próprio. Então, quando Jesus ele vai trazer, ele está dizendo isso porque o Pai procura. Então, irmão, que você seja um achado por Deus, em adoração e em verdade. Que você não olhe para a sua vida como se você estivesse em quatro paredes, mas que o Senhor te conheça da alma, no teu espírito, no teu coração e os teus pensamentos. Amém? A adoração. A adoração não é carnal. A adoração não é para demonstrar para alguém. A Bíblia diz: Deus é espírito. Olha o que Jesus está falando. Ele está dando uma aula para a samaritana. Ela está dizendo assim: o que disseram para você aqui em Samaria? Que o templo é um lugar de adoração, que você deveria odiar os judeus porque eles dizem que é lá? O que estão dizendo? Porque a samaritana, você vê ali uma dureza dentro do coração dela, porque ela não queria dar água a Jesus. Ela está dizendo, como é que você vai tirar a água do poço aqui, porque é tão profundo? Mas ela tinha como tirar. Então, Jesus foi trabalhando o coração dela ali, porque ela estava de olho num templo, mas Jesus estava de olho no coração, de transformação que ele podia fazer por ela. Aquele que entra dentro da igreja, irmão, e não deixa Jesus mudar o seu ser. Irmão, esse é um homem pobre de espírito. Deixa Jesus mudar você. Deixa as pessoas que te conhecem ver essa transformação. Eu vi muitas pessoas também orgulhosas nisso. Por que eu tenho que mudar por causa de Cristo? Simplesmente porque Ele quer te dar a vida eterna e sem mudança você não entra no céu. É simples, irmão. Tem coisas que a gente não tem que ficar pensando, meditando, calculando ou interrogando a Deus. Simplesmente se colocar na mão do Senhor. Por que eu tenho que mudar? Simples, porque você tem que entrar no céu. No céu não existe maldade, no céu não existe feitiçaria, no céu não existe idolatria, no céu não existe prostituição, no céu não existe adultério, no céu não existe mentira, no céu não existe engano, no céu não existe maldade. Acabou. Você tem que mudar porque você quer ir para o céu. Repita essa frase todos os dias, como às vezes eu tenho que fazer para mim. Eu vou para o céu. E às vezes tem que quebrar, às vezes engolir sapo. Quantas vezes você engoliu sapo na sua vida? Ou você é daquele que não engole? Você joga sapo? Eu não sei se esse é o seu caso, mas tá hoje, né? É o dia de você mudar. Você não tem que jogar sapo em ninguém. A samaritana está escutando. Ele está falando que existe um terceiro lugar, que não é físico, não é paredes, mas é em espírito e em verdade. Como que eu entro nisso? Como eu chego? Quando eu entro na presença de Deus, em primeiro lugar, eu quebranto a minha carne. Quando a gente manda você fechar os olhos, porque quando você fica de olhos abertos, você enxerga, né, o material do local. Mas quando você fecha os olhos, você começa, né, a ter uma dimensão espiritual entre você e o local que você está. Você traz a dimensão espiritual. Quando a gente fala, Senhor, vem ao nosso encontro, irmão, os céus descem, porque é bíblico. Aonde estiveres reunido um ou mais no meu nome, ali eu estarei. Então, os céus vêm. Jesus chega, Espírito. Mas eu não estou vendo, mas ele está. Creia somente. Eu posso não sentir ele está sim. 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 Há momentos na nossa vida que a gente nem sente que o Espírito de Deus está. Já teve momento que eu estava fazendo as coisas do cotidiano, quando o Espírito Santo parou e conversou comigo, mas ele estava ali.
E ele falou coisas sérias que eu precisava ouvir. Então, irmão, você acha que Deus não está perto de você, mas Ele está. Você acha que a qualquer momento, Senhor, será que o Senhor vai falar um dia comigo? Irmão, Ele está falando o tempo todo, através da palavra, através de um louvor, através da voz dele física. Ele está. A adoração que essa mulher está escutando, que ela não imaginava, ela está aprendendo. E aí Deus vai falar, né? Jesus vai falar para ela assim: Deus é espírito e importa que os adore, e o adore em espírito e em verdade. Então, por isso, nós fechamos os olhos, nos quebrantamos, porque não tem como sentir a presença dele sem quebrantamento. Por isso, nós pedimos perdão pelos nossos erros, nossos pecados, porque nossos pecados nos separam do nosso Deus. Aí ele diz, né, no versículo 25, a mulher disse: eu sei que o Messias, que se chama Cristo, então ela tinha um conhecimento do Messias. Eu sei que o Messias, que se chama Cristo, haverá de vir. Então ela esperava por um Messias. Ela não tinha ouvido falar de Cristo. Sabe o que me deixa impressionada a história da samaritana? Era uma mulher que estava muito mal. E não que ela fosse ruim, porque ela não era. Mas ela estava mal, porque ela já tinha tido 4 casamentos. A história dela não fala exatamente como é, mas a gente tem a impressão que pediram o divórcio. E assim ela foi se aprofundando. Quando Jesus vai se referir a ela, vai falar: esse 4º homem que você está não é seu marido. Então ela está triste com a vida dela, ela está se sentindo abandonada, ela está se sentindo destruída por causa do pecado. E quando ela vai falar com Jesus, ela ataca nos judeus as culpas também. Mas é uma mulher que conhece a lei. E quando ela vai olhar e ela vai dizer, né, que a mulher vai dizer para ele: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vai vir. Ela conhecia que o Messias viria para a salvação. Ela conhecia a letra. Como muitas das vezes as pessoas estão dentro do templo, adorando o local da adoração, adorando ouvir falar de Cristo. Eu sei quem é Jesus, eu sei. Aquele que veio na humanidade para tirar o pecado, mas nunca deixou Jesus entrar na alma, no coração, para sentir verdadeiramente quem ele é. A diferença da sua vida com Cristo é você deixar ele agir. É você se entregar, experimentar quem ele é. Não pelo ouvir, mas pela verdade do evangelho. Então, essa mulher está dizendo que conhecia de ouvir falar, mas não conhecia de sentir e viver o verdadeiro evangelho. E ela vai dizer, né, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Olha o que ela está dizendo. Quando ele vir, a gente vai escutar. E ela está escutando, e os olhos dela não estão abertos para saber que aquele é o Messias, o Cristo, o Filho de Deus, que está anunciando para ela o verdadeiro evangelho. Abre os olhos espirituais e seus ouvidos. Deixa Jesus abrir os teus olhos daquilo que ele quer que você veja. Deixa ele te abrir para as coisas do reino dele. Tem muita gente que está desanimado da vida, porque ainda não tem o que deseja. Mas o maior de todos os bens, irmão, é a tua vida eterna. Valoriza isso. Abre o teu coração, a tua vida, a tua alma para aquilo que Jesus está te dando. Quando ela está falando isso, Jesus está olhando dentro dos olhos, até então ela não está entendendo nada. Porque ela está crendo naquilo que há de vir, mas Jesus já estava. Você já parou para pensar que Jesus já está na tua vida há um tempão?
E você ainda não abriu os olhos para ver o que ele tem para fazer na tua história. Das coisas lindas que ele quer modificar a tua casa. Você está tão preocupado com a maldade de um coração de alguém, tão preocupado com as feitiçarias de alguém, tão preocupado com as palavras do marido, que às vezes é só afronta, tão preocupado com as palavras de uma mãe, de um pai, de um tio, tão preocupado com as coisas que você tem que viver nessa terra, que esquece que Jesus está falando daquilo que ele quer fazer, você não tem dado ouvido ou credibilidade ao Messias que está falando com você. O futuro que ele quer te dar, que você está fechando a porta para ele, porque ele tem algo para a tua vida. Está dizendo, eu mando na minha vida. Você é um homem tolo, porque uma hora o Senhor vai pedir a tua alma, o que você está preparando para ela? Uma porta para o Messias? A porta se fechou para ele, ou você vai abrir a porta para ele? Entrar, fazer moradas, fazer algo novo que você nunca imaginou? A Bíblia vai dizer que quando ela fala isso, olha o que Jesus diz. Jesus disse no versículo 26, eu o sou. O grande eu sou, o nosso Deus, mandou o eu sou. Ele é a vida eterna que desceu no poço de Jacó. Aleluia. Ela diz, né, nessa passagem, ela vai dizer, tu queres beber da água? Tu está dizendo que a tua água é melhor do que a água de Jacó? Tem muita gente falando isso. Tem muita gente adorando mais a igreja do que a Cristo. Cuidado. Cuidado. A Bíblia vai dizer isso aqui. Eu sou, disse Jesus. Eu sou o Cristo que você ouviu falar. Mas agora eu estou frente a frente com você. A verdadeira adoração é isso, irmão. Frente a frente com ele. E frente a frente com ele, agora preste atenção nisso que eu vou falar. Frente a frente com ele. É como a luz que entra pela janela. Quando você puxa a cortina e a luz entra pela janela, você vê até as poeirinhas. Já viu aquelas poeirinhas que ficam entre a luz? E você sabe que sua casa que parece que está limpíssima, mas a poeirinha vai subindo, até as pequenas poeirinhas vai subindo diante do Deus Todo-Poderoso, do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Quando o Senhor está frente a frente conosco, Ele vai nos quebrantando, que a gente vai vendo as nossas falhas, nossos limites, as nossas chateações, aquilo que nos aborrece facilmente, aquilo que Ele gostaria que a gente saísse, a gente não sai. Aí, frente a frente com o nosso Messias, faz a gente se olhar, analisar e ver que a gente é o quê? Como eu falei na sexta-feira, que Ezequiel fala, o pau inútil, que sem a videira, que é Jesus, você é nada. Você é nada. Então o diabo te engana. Quando você presta atenção mais no templo, nas paredes do templo. Quando você acha que, não, hoje eu não vou no culto porque eu estou cansado, porque isso o diabo está te enganando. Porque, sinceramente, hoje eu também não estava legal. Não estou conseguindo respirar. Se fosse assim, irmão, é melhor sentarmos ou deitarmos numa cama e ficarmos ali. Mas no culto é um lugar de renovo. No culto, o vigor do Espírito Santo vai nos tomando. No culto, a gente sai mais forte para as lutas que a gente vai ter. No culto, o amor de Deus nos abraça de uma tal forma que a gente sente-se abençoado pelo poder e a graça dele. Então, irmão, eu observava muito, que eu vou falar aqui, na igreja anterior que eu estava, eu observava muito as pessoas que entravam ali que era de outra denominação. E as pessoas entravam ali e elas não ficavam iludidas por aquilo ali.
Elas não davam o dízimo, a oferta, né? O dízimo não, mas a oferta, porque queria demonstrar algo a quem estava ali. Como a Bíblia diz, o que a tua mão direita der, a tua esquerda não veja. Então elas iam para ali e elas se colocavam num quebrantamento, e aquilo, quando eu olhava, as pessoas que entravam ali, que era de outra igreja, e eram tão quebrantadas, tão simples como a pomba, como diz a palavra do Senhor. Eu olhava e eu falava, Senhor, eu quero ser dessa forma, cada dia mais. Simples. Amém? Seja simples, irmão. Não viva a tua vida em adoração a Deus por causa do templo, por causa da pastora. Não agrade a pastora, agrade a Deus e, consequentemente, você vai agradar a sua pastora. Agrade a Jesus, faça por Jesus, venha ao culto por Jesus, adore por causa dele, leia a Bíblia por causa dele, jejue por causa dele. Não precisa falar o que você está fazendo para demonstrar que você é santo. Porque o Senhor fala quem é santo e quem não é, irmão. Agrade. Não viva por causa, né, por causa de Satanás. Tem muita gente com medo de Satanás, vivendo. Eu tenho que ir para a igreja por causa de Satanás para não entrar na minha casa. Irmão, se você estiver com Deus, ele não vai entrar. E se entrar é porque Deus permitiu, mas então você já venceu. Não viva por causa dos medos, os temores da vida. O diabo tem uma grande arma que muitos não entendem, o medo. Fecha a porta. Tudo vai passar, irmão. Amém? Então, Jesus está trazendo uma adoração para a minha vida e a tua, para que possamos viver diante da palavra. A Bíblia vai dizer isso, que a samaritana está tendo um encontro com Cristo transformador. Ela bebia de uma água do poço de Jacó. Tinha valor naquele lugar, o poço de Jacó. Todos conheciam o poço de Jacó, todos sabiam em Samaria que aquela era uma água boa. A profundidade daquele poço era muito grande. Mas quando veio a água viva, naquele poço, que era Jesus Cristo, a profundidade foi maior. Se aprofunda. Adore a Deus de uma profundidade que você não se encontre mais. Se perca no meio dessa adoração. Entrega tudo para Jesus. Mas meu marido, pastor, entrega para Jesus. Mas meus filhos, entrega para Jesus. Mas o meu trabalho, aquele patrão, entrega para Jesus. Entrega. Mas meu filho, entrega para Jesus. Entrega. Adore a ele. Venha para o culto, não por causa da pastora, não por causa do templo. Mas o templo é grande, tem ar-condicionado, água fresquinha. Glória a Deus. Mas tem muita gente, muitos pastores que eu acho errado, estão dando mais valor ao templo do que as pessoas. Estão dando mais valor. Tem muita gente dentro do templo que não tem o que comer. E ninguém ajuda. Lá no céu, irmão, a gente vai ter muita surpresa. Muita. Gente que está dizendo, mas eu era o pastor da igreja, mas não fazia nada pelo povo. Nós vamos ter muita surpresa na eternidade.